Hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria da evolução, ou as teorias da evolução misturado com as hipóteses da evolução. Vamos começar então falando sobre o criacionismo, que é a origem do homem e a origem de todas as outras espécies. Mas o grande lance é a gente falar sobre a origem do homem. Então o homem pode ter tido uma origem divina, através do fôlego da vida, através do sopro divino. E esse ser superior tinha o poder sobre os céus e a terra. O criacionismo, de uma maneira geral, tem desde a antiguidade com o homem preocupado se ele vai ou não vai ser o senhor de tudo. Então o senhor, ele é responsável pela criação, e isso vem para nós desde os primórdios, através de crenças. As primeiras civilizações já falavam isso. Na Grécia Antiga a gente já tinha essas preocupações. Os titãs, os deuses do Olimpo, tudo isso então vem com a antiguidade. De onde viemos, como fomos formados, quem nos originou. Quando você parte já para um tempo um pouco mais avançado, você vai ver que a Gênesis e o Alcorão falam em criação através de dias. Então, luz e trevas, águas e terra, vegetação, sol, luas, estrelas, aves e répteis, animais e o homem, e aí um descanso. Então, se você observar a criação através do Gênesis, através do Alcorão, você vai ver que existe uma evolução aí, uma evolução implícita. Então, parte a parte, passo a passo dessa criação. Mas nós temos as hipóteses da criação. Então a gente tem, por exemplo, o fixismo, que fala em espécies permanentes, espécies perfeitas, espécies imutáveis, quer dizer, do jeito que foram formadas estão, independentes umas das outras. Então eu criei o passarinho diferente da cobra, eu criei o cachorro diferente do coelho. E através dessas ideias, através dessas hipóteses, a gente tem a geração espontânea, que é ligada lá na criação, lá no princípio. Então, a matéria bruta, no caso específico o barro, deu origem à vida através de um princípio ativo. Aristóteles é um grande defensor dessa ideia. Nós temos o criacionismo, que é a criação divina, todos os seres de uma vez, e aparece na Gênese. Observem bem que é os seres de uma vez, mas dividido em dias. E temos o catastrofismo, que são seres destruídos por catástrofe, surgem novos povoamentos com novos seres. Cuvier foi o que falou nisso pela primeira vez. E a gente tem um grande exemplo que o pessoal explora bastante, que é falar sobre os dinossauros. Mas aí nós temos o evolucionismo, que fala que as espécies de hoje vieram de espécies primitivas e foram sofrendo modificações lentas e contínuas. Observe que aqui nós vamos fazer uma parada específica, uma parada estratégica. Não se estuda a evolução para frente, evolução é estudada para trás. O primeiro cara a falar nisso, o primeiro cientista a falar nisso, o primeiro pesquisador a falar nisso é Jean-Baptiste Cavaleiro de Lamarck. Ele fala que o meio ambiente influencia o organismo, provocando necessidades de modificação nesse indivíduo. Então ele fez a primeira lei, que fala em uso constante de órgãos, levando à hipertrofia ou especialização, e o desuso, que pode levar à atrofia. Então ele fala que se uma espécie, se um ser vivo faz determinado uso de determinada estrutura, essa estrutura tende a melhorar. Mas se alguma outra estrutura está em desuso e ele não usa aquela estrutura, a tendência da estrutura é o desaparecimento. Ele usa essa primeira lei e cria uma segunda lei, que fala que o descendente vai herdar essa característica, tanto de uso quanto de desuso, dos seus ancestrais. Então, o grande lance na primeira lei e na segunda lei é o pescoço da girafa. Se a girafa esticando o pescoço, colocando o pescoço em uso, vai transmitir essa característica aos seus descendentes. Hoje nós sabemos que nós tínhamos girafas de pescoço médio, curto e longo. E as duas primeiras, médio e curto, foram extintas pela seleção natural. Então, há provas disso, há provas fósseis disso.
Quando a gente parte um pouco mais adiante, vamos encontrar Lamarck sendo substituído por Darwin. Então Darwin, Charles Robert Darwin, cientista natural, escreveu A Origem das Espécies, A Descendência do Homem, A Seleção em Relação ao Sexo. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas discutindo o trabalho de Darwin através de seus livros, mas vamos trabalhar assim. Darwin faz uma viagem ao redor do mundo, eles estavam mapeando o mundo no Beagle, e o que chama a atenção de Darwin é o arquipélago de Galápagos, com características de habitat diferentes ou diferenciadas. Então, o que ele vê ali? Ele vê indivíduos da mesma espécie, com características diferentes, tá? Com ancestrais comuns, com adaptações específicas, lutando pela sobrevivência. Quando ele chega em casa, quando ele vai sentar, quando ele vai escrever, quando ele vê o material que ele tem, depois de um tempo grande de estudos, um tempo grande de pensar se ele ia publicar ou não, surge então a seleção natural, apoiada por vários de seus amigos e baseada no trabalho também de Wallace, que falava mais ou menos o que o Darwin falou. Olha o trabalho de Darwin, a gente vai simplificar assim. Galápagos, que é um arquipélago, ele encontra uma única espécie com características diferentes. E ele diz que o ambiente selecionava os mais adaptados. Ele usa na época o trabalho de Malthus. O trabalho de Malthus vai falar que a população vai crescer em progressão geométrica, enquanto a alimentação em progressão aritmética. Para o trabalho de Darwin, o trabalho de Malthus foi super importante. Por quê? Porque se a população cresce mais do que os alimentos, quem vai sobreviver? Os mais fortes vão sobreviver. E quem são os mais fortes? São os indivíduos que podem deixar uma descendência. Então os mais fortes são da mesma espécie, competem por alimento, espaço, reprodução e se tornam mais fortes em função de vencer essa competição. A seleção natural e o neodarwinismo têm uma ligação muito grande, porque o neodarwinismo parte através da seleção natural proposta por Darwin. É um importante mecanismo de modificação, que também você pode entender como adaptação e sobrevivência. Os novos conhecimentos trazidos pela genética vão complementar o darwinismo, vão juntar a seleção natural com o gene. As leis de Mendel e as mutações é que vão embasar esse neodarwinismo. E a gente chama também de teoria sintética da evolução, e vem no início do século XX, é a mais aceita atualmente. Então você tem a mutação do código genético, a recombinação genética através de crossing over na fecundação, quando existe troca de características, você tem a variabilidade, essa variabilidade faz a seleção natural, e a adaptação dessa população. Então nós estamos entrando num processo que é um processo de seleção natural através de adaptação, através de mecanismo genético de variabilidade. A mutação gênica que a gente fala tanto aí é mudança do material genético, é fonte de variabilidade genética, muitas vezes responsáveis pelo surgimento de novas espécies, e alguns tipos podem causar defeito. Mas esse defeito, ele pode ou extinguir o indivíduo, ou levar o indivíduo à morte, né? Não é extinguir, é levar o indivíduo à morte, ou pode simplesmente ser uma característica diferente dentro da espécie. O albinismo, por exemplo, né? Ele pode aparecer em animais e plantas, é hereditária, então é genética. Olha como o homem evolui. O homem vai evoluindo lentamente. Ele sai do procônsul até o Homo sapiens. Então observe o seguinte, a partir do momento em que você tem a evolução do homem, o homem aparecendo, vai aparecer com o homem as adaptações desse indivíduo no ambiente em que ele vive. Para o indivíduo você pode aplicar a primeira lei de Lamarck, mas para a coletividade é preciso aplicar a seleção natural com a variabilidade. O procônsul, por exemplo, a gente costuma chamá-lo de o indivíduo que come fruta, ou indivíduo frugívoro. Ou seja,
é um alimentador que vive abaixo do galho. Quer dizer, ele desceu da árvore e começa a comer. É provavelmente um quadrúpede arbóreo. O Homo habilis é o primeiro que consegue manipular utensílios. É um pouco mais alto, ele aprende a cortar, ele aproveita a carniça dos outros animais. Então nós temos aí um homem comensal. Ele está vivendo de restos de outro, mas vive em comunidade, cria uma linguagem para comunicação. Então, esses são os primeiros humanos, eram os meio-humanos. Eles andavam sobre as duas patas. O Homo erectus, eles produziam e usavam ferramentas um pouco mais elaboradas. É um hábil caçador. Foram provavelmente os primeiros a usar o fogo. Iniciam a migração do continente africano, Ásia, Europa. Comia fruta, folhas, raízes e caça animais. O homem de Neandertal, ele veio no mundo hostil, mundo frio. Ele era talhado por frio. A competição com o homem moderno talvez tenha sido seu principal método de extinção. Os Neandertals modernos e os homens modernos compartilham algumas características físicas. Faziam os instrumentos, enterravam mortos, caçavam organizadamente. Acredita-se que tenham desenvolvido uma forma de linguagem, ainda que primitiva. O Homo sapiens é o mais notório de todos e é representado pelo Homo cro-magnon. Tem um cérebro bem desenvolvido, a capacidade de raciocínio, vivia em grupos, vivia em grutas, faziam utensílios de caça, faziam faca, lança, arco e flecha, era recoletor e caçador, cultuava seus mortos antes de enterrar. Então aí vem os assentamentos permanentes, ele aprende a agricultura, ele domestica animais, então ele começa a vida de sedentarismo. Os homens, então, de um modo geral, eles começam a migrar, começam a procurar outros espaços, tá? Eles começam a procurar locais melhores para caça, eles começam a viver numa comunidade mais centrada, eles começam a se organizar. E a partir desse momento a gente começa a enxergar o homem como uma peça central da cadeia alimentar. A partir do momento em que ele domestica, usa arma, caça, ele também está sujeito às mesmas normas da evolução, às mesmas leis da evolução. Do mesmo jeito em que eles vão sendo formados pela seleção natural, pela variabilidade genética, alguns vão sendo extintos pela mesma razão.